Olá, meu querido, olá, minha querida. Espero que você esteja maravilhosamente bem. Está começando mais um Aquarius Living, né? Esse movimento, essa comunidade que te chama, te convida para viver aí uma vida mais holisticamente feliz, né? O que que isso significa, né? Mais integral, né? Você cuidando ah, de você de forma mais completa, né? Mais abrangente. E o mais importante, como eu coloquei ali no primeiro vídeo, né? Essa simples proposta de que de ser uma célula saudável, né? O que que é essa célula saudável? Muito simples a gente entender, né? Nos nossos corpos temos aí várias células e algumas delas começam a, né, se rebelar e a fazer o que não vieram fazer e se tornam radicais livres, né? Por várias questões, né? O meio ambiente ali as forçam a esse tipo de atitude, né? Essa ação, sair do que elas vieram fazer. E assim a gente pode trazer, né, do micro para o macro, né? Das nossas células para a nossa própria existência aqui no planeta Terra, que é justamente a mesma coisa. Pensa você aí, né? Que você aí tem a sua família, você tem a sua comunidade, você tem sua cidade, o seu estado, o seu país, continente, por aí vai. Então, que são apenas aglomerados, né? Como se fossem os nossos órgãos. Então, a nossa missão é muito simples, é realmente ser essa célula saudável, né? E assim, como eu já expliquei antes, hoje a gente tem muita informação, né? Não é por falta de informação, nós saímos ali da era das trevas, né? Aqueles 4 séculos ali, em especial do século XII ao século XVI, ah, de muita treva, mas hoje, após o Renascimento ali do século XVI, hoje nós estamos aqui no século XXI e hoje tem uma enxurrada realmente de informação. E realmente é muito difícil quando você olha para pessoas falando da sua saúde física, e aí tem a questão da saúde mental, que se tornou, né, uma coisa mais aberta, esse diálogo. E aí tem a questão da saúde emocional também, né? E claro, a gente vai abranger a saúde espiritual, que a saúde espiritual nada mais é o que? A sua relação com esse ser criador, né? E falando em ser criador, a gente entende que para entendermos esse ser, né, qualquer que seja esse nome que você quer dar para esse ser, seja Deus, seja o universo, seja o arquiteto do universo, ah, essa força ela habita em cada um de nós, né? E a forma mais simples e mais sutil de você se conectar com essa força é entendendo que o quê? O elemento mais fundamental aí em você, né? Essa função mais fundamental da respiração é a sua porta para esse mundo, né, sagrado, porque afinal de contas é através da sua respiração que você começa e termina a vida, né, tomando o primeiro fôlego e o último fôlego vai ah, vai nos mostrar vai ser né, a nossa porta de saída realmente. Então, o motivo desse vídeo, né, hoje, né, o foco desse vídeo, como você viu aí, é um convite realmente para você ir para ação, para você começar a mudar a sua vida de dentro para fora. E aí eu vou, né, compartilhar com você aqui um pouquinho da minha jornada. Ali no primeiro vídeo eu mencionei ali bem brevemente, né, que foram 27 meses, né? Agora são quase 28 meses, praticamente 28 meses já, a partir do momento que eu resolvi me tornar uma célula saudável. Essa foi a minha decisão. Eu tive que entender que eu não estava saudável, que eu estava realmente doente, né? Eu não estava conseguindo ah, manifestar os desejos do meu coração, não conseguia alinhar o meu coração com a minha mente, com a minha vida. Então eu pensava uma coisa, meu coração sentia outra e, né, e o meu mundo exterior ele externava isso, essa desordem, né, com vícios, ah, com fracassos, digamos assim, né, lições para que eu realmente chegasse nesse lugar. E lá em fevereiro de 2023, eu comecei essa mudança, né? Eu comecei essa mudança realmente. Eu estava saindo de um término de um relacionamento que já se estendia por 2 anos e meio, né? Muito turbulento, que vou já deixar aqui uma observação para vocês, né? Ah, muito importante a gente entender que esse processo da vida, né? Não é eu fazer ninguém feliz. É eu me tornar essa célula saudável e feliz. E só assim eu vou conseguir me relacionar de forma saudável. Pelo contrário, você vai gerar o que? A codependência. E o pior da codependência é o que? Essa questão de
ninguém se responsabilizar por mudar a si mesmo, quer mudar o outro. Então eu tava ali, sabe? Um relacionamento, eu posso dizer que até tóxico, sabe? E assim, logicamente que tudo, né? Tudo, inclusive o que é tóxico tem o seu propósito, me ajudou a chegar nesse momento, onde eu tive que olhar para isso e mesmo não querendo sair daquele relacionamento que era tóxico, digamos assim, eu tive que seguir. E aí a primeira decisão que eu fiz, que foi, sim, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi o quê? Me tornar a melhor versão de mim mesmo, o mais saudável que eu poderia ser realmente, mais uma vez, essa célula saudável. Esse conceito ainda não era tão claro na minha mente, mas dentro de mim, eu lembro muito bem em tomar essa decisão, que era o quê? Cara, agora eu vou me tornar a melhor versão de mim mesmo. E colocar em prática tudo que eu tinha estudado durante esses últimos 20 anos da minha vida, né? Todas as leituras, né? Porque eu sempre busquei esse conhecimento realmente que me ajudasse a, a entender melhor da realidade, né? E que muitos de nós, vários de nós fazem, hoje tem, nossa, muito conteúdo aí, então é até difícil, né? De você entender por onde você vai começar. E, para mim, foi lógico, né? Eu fui pro meu físico, né? Comecei ali uma jornada de, como se diz, de cuidado físico, que foi como se diz, o pontapé. Comecei, mas também trouxe, né, algumas práticas que eu vou estar compartilhando ao longo dessa jornada com vocês aí, né? E tem algo quentinho saindo do forno para facilitar ainda mais esse processo, mas eu já comecei a implementar ali questões de saúde mental, né? Eu comecei a cuidar mais da minha saúde espiritual. Eu comecei a fazer mais um trabalho emocional. Então, a cola disso tudo foi realmente a minha respiração. Mais ou menos um mês depois que eu comecei essa jornada, eu tive, né, fui apresentado, né, consegui, eu achei, chegou até mim essa questão da respiração consciente, né? E essa respiração consciente é uma questão muito interessante. Por quê? Porque é a única função autônoma do seu corpo que você pode ganhar o controle. Ou seja, ao ganhar o controle da sua respiração, ao fazê-la conscientemente, é dito que o que você ganha controle sobre a sua vida. Porque de uma forma muito simples, né, muito simples de se entender o corpo físico, é um sistema nervoso. E ele tem duas fases, né? Essa dualidade aí, como várias outras coisas. Né? Já reparou tanto que os seus órgãos eles são impares, né? Nós somos divididos aí entre hemisfério direito e esquerdo, né? Tem o lado esquerdo e direito do corpo e vários um, dos nossos órgãos têm essa mesma conotação, né? Dualidade. Então, o seu sistema nervoso não podia ser diferente. Então, ele tem o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, assim, a grande maioria de nós vivemos aí no simpático, que, né, convenhamos, não tem nada de simpático, porque assim, ele é o quê? Essa parte do sistema nervoso, ela é responsável por essa resposta ao estresse. Então, é o que nos avisa de uma situação de perigo, né? E hoje, né, aliás, hoje não, mas ao longo da nossa história como seres humanos, ele sempre nos ajudou ao quê? A correr do perigo, né? A entender o momento que eu preciso estar mais alerta, né? A me defender. E o que acontece? Muitos de nós vivemos com esse sistema ligado 24 por 48, como eu costumo dizer, entendeu? 24 por 7 aí, né? O ano inteiro toda hora. Claro que ninguém vive, né? Assim. Mas o que eu estou falando é o seguinte: em estado de alerta extremo, sempre. Então você nunca se sente seguro, você não consegue relaxar. Aí o que acontece? Você vive preocupado. E isso você não consegue, por exemplo, é, digerir muito bem, começa a ter problemas, né, gastrointestinais. A sua pressão arterial começa também a sofrer com isso. Por quê? Porque você está sempre nesse modo de, de atenção, de alerta. Né? E é isso que a gente precisa entender. Porque não é saudável, né? A gente precisa ligar ele e outra, a gente precisa estimular esse sistema em que a gente tem assim esses momentos, né? Ninguém consegue, por exemplo, né, viver em estado de relaxamento 100%, que também não é uma coisa boa. Mas o quanto mais você puder funcionar no seu parasimpático, melhor. Então a respiração, ela é justamente essa chave, galera. Então é isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? Então assim, eu lá atrás, passando por tudo isso, essa, né,
essa revolução aí emocional, espiritual, né? Ter saído de um relacionamento, ter fechado uma empresa. Realmente não sabia o que isso seria da minha vida, mas eu sabia o que eu queria, né? Que era o que? Viver aqui a partir desse centro maravilhoso que é o nosso centro cardíaco, o nosso coração, né? Vamos falar disso, dessa metáfora, né? Porque assim, tem o centro cardíaco energético aqui, existe o coração físico, mas também existe a questão da relação com a alma, né? Que ela traz para nós o nosso caminho. Então, todo mundo, né, se fala muito disso, né? Principalmente no meio artístico, por exemplo, criativo, né? Essa questão de viver do coração ou cuidar do coração. O coração ele nos remete a isso, né? Nessa nossa ligação, mais uma vez, com algo maior. Então, eu sabia que eu queria viver a partir daí. E foi através da respiração consciente, né, do breathwork, que hoje eu sou instrutor, e vou deixar para você aí o convite para minha primeira sessão em português. Né? Aliás, eu já fiz uma sessão em pessoa, mas nós vamos começar um trabalho online aí que eu posso te ajudar aonde, aonde quer que você esteja no mundo, tá bom? Então vai ficar os detalhes aí, já deixa aí o seu like aí, curte o canal, segue, né? Porque como eu tô falando, é muito experimental o Aquarius Living, né? Ele realmente é um jeito de viver. E eu vou passar para você, porque foi com ele que eu consegui transformar toda a minha vida. E eu tô falando toda, pessoal. Eu tô na Bahia aqui agora, né? Nessa comunidade Piracanga. Mas depois de viajar por quase um ano pela Europa após sair do Reino Unido, coisa que eu não tinha feito em quase 15 anos morando no Reino Unido. Eu não conseguia, mais uma vez, exercer, né? Viver aquilo que meu coração pedia. E em razoavelmente pouco tempo, eu mudei muito, muito. Eu documentei lá no meu Instagram, os detalhes vão estar aí na descrição também, né? Super recomendo você ir lá dar uma pesquisada lá pra você ver por onde eu passei, o que eu fiz, a minha mudança de hábito, né? E assim, essa questão da mudança de hábito, muito importante, porque os nossos hábitos, eles já são um reflexo do que dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E então isso vira um hábito. Então nós vamos ver como é que essa cadeia de acontecimentos aqui, ó, gera a sua realidade. E mais uma vez, a chave está onde? Na sua respiração. Porque se você vive nesse modo, né, de alerta extremo ou sempre, né, estressado, sempre em estado de atenção, isso não vai te permitir, por exemplo, ter pensamentos elevados. Você não vai conseguir nem mudar, né? Porque assim, quando você está nesse estado de alerta, é tão mais fácil, por exemplo, reclamar. É mais fácil praguejar. É mais fácil fofocar, né? Tô falando só das palavras aqui, mas entendeu? Porque isso vai vir da onde? Da sua cabeça, do seu cérebro, dos seus pensamentos. E nos pensamentos, na neurociência já nos explica que é o quê? Nós fomos programados, existe um programa aí acontecendo aí na sua mente agora, né? Existe um condicionamento. Seus 7 anos, né, de vida nos explica a psicologia, principalmente a psicanálise, né, a psicologia freudiana, nos explica que os 7 primeiros anos da nossa vida nós fomos programados. E aí o que acontece? Você vai replicar isso. Você vai viver sempre nisso. Por isso que nós temos recorrentes padrões, né? Situações que não param de acontecer sempre. Por exemplo, eu tinha esse padrão, né, dos meus relacionamentos. Era uma coisa que pra mim era um terror. Por quê? Porque ali lá atrás eu já comecei a viver isso e vi que não era muito bom, né? Essas, essa ameaça, né? De quebra da família e tal. Então, assim, da mesma forma que eu queria ter um relacionamento saudável, uma família, né? Até tive uma família muito cedo que me trouxe muitas lições, mas a grande bênção de tudo isso foi meu filho. Mas o que? Eu não consegui quebrar esse padrão. Então, eu me divorciei e segui tendo esse padrão meio que trágico, né? Até eu entender a chamada. Até eu entender o porquê. Porque o que? Se eu não mudasse o que tá aqui dentro, o que tá aqui dentro, essas emoções, se eu não conseguir soltar essas emoções que eu vivi lá quando eu tinha 7 anos, eu não ia conseguir criar uma realidade nova. E mais uma vez, galera, a chave disso tudo está na sua respiração. Porque ao se colocar de forma consciente nesse estado e tendo ali um mecanismo para você reprogramar a sua mente, e é justamente isso que eu estou te convidando, é isso que eu estou te oferecendo. É uma ferramenta para você ir aqui, ó, lá no seu cerne mesmo, aonde nós vamos entrar aí no seu sistema
nervoso parasimpático, funcionar de um lugar de muita calma, né? De muita tranquilidade. O parasimpático ele é conhecido como o quê? O Rest or Digest. É o quê? Ou descanso e digestão. Nós vamos ver que nós vamos melhorar tudo isso por dentro, né? A questão cardiovascular, a questão digestiva, né? E aí nós vamos entrar daqui, nós entramos porque nas emoções, que também é uma excelente ferramenta para liberação de emoções. Muitas das pessoas aí que já estão mais envolvidas, né, no mundo holístico, sabe que existem respirações como holotrópica, como a de renascimento, né, que são práticas, a xamânica também, muito, muito, muito potente. Para quê? Para soltar as emoções. Porque nós vamos ver que as emoções elas são guardadas aí, sabe? Existe um livro muito interessante que é o Corpo Mantém o Placar, alguma coisa assim, Your Body Keeps Score, se eu não estiver enganado. Mas é por aí, que nos diz o seguinte, que o seu corpo está gravando todas essas emoções. Então, nós vamos vivendo com essas emoções, contraindo, né? Então, a gente vai ficando de forma rígida, né? Questão de, por exemplo, as intolerâncias vão aparecendo. Por quê? Porque essas emoções estão aí dentro. Então, você precisa de uma ferramenta e ela já está aí. Ela já está aí dentro de você. O que você precisa é só um método, né? Um guia. E é para isso que eu tô aqui hoje, para te convidar para minha primeira sessão de breathwork, né, de respiração consciente, para você entrar nesse lugar de reprogramação da sua mente subconsciente, né, trocar esses padrões, trocar essa programação que você tem aí. Por que que você faria isso? Por quê? Porque simplesmente, senão você vai continuar repetindo os seus padrões até o resto da sua vida. Por exemplo, eu tinha inúmeros vícios. Hoje, eu ressignifiquei toda a minha relação com o tabaco, com o álcool, certo? Fazia até uso de outras substâncias, como por exemplo, uma das nossas ervas queridas, né? E assim, vou tentar evitar a controvérsia aqui, mas é a nossa Santa Maria ou, né, a marihuana, que sim, como tudo no planeta, principalmente aquele que vem da natureza, nós podemos usá-las, podemos fazer o uso delas de uma forma santa, sagrada. Mas o sistema que a gente vive aí, né? E o nosso sistema nervoso nos coloca nesse uso, nesse mau uso das coisas. Uma vez eu escutei uma coisa que é muito fundamental, assim, que eu vou compartilhar com vocês. Entre a medicina, entre o remédio, né, o antídoto, e o veneno, a única diferença é a dose. Pense nisso, pense nisso. Então tudo que tem aí fora, certo? Tudo. A única coisa que nós não, né, a única coisa que difere um do outro, né, o antídoto ou o veneno, é a dose. Então, normalmente, né, igual por exemplo o álcool. Poxa, tem gente que sabe se dosar, que faz o uso e não perde, mas tem gente que não consegue ter esse controle. E por que não consegue ter esse controle? Porque a mente está funcionando de uma forma automática, programada. Você precisa ressignificar tudo isso, né? O tabaco é uma planta sagrada, né? Hoje eu faço o uso diário de rapé, né, que é uma forma de se consumir ele de forma mais ritualístico, né, mais sagrado, né, então algo que é muito utilizado para ativação. Eu gosto muito de fazer ele pelas manhãs e pela noite, para encerrar meu dia, mas de um lugar totalmente diferente, não é fumado, né, porque ele não é feito para fumar. Mesmo o tabaco em cerimônias sagradas, ele não é fumado, né, ele não foi feito para nós fumarmos ele, né. Os índios, pajés, que fazem o consumo do tabaco, ele simplesmente, né, puxa e não traga e solta. Então ele faz a fumaça ali, faz seu rezo e por aí vai. Então é isso que eu quero que você entenda, né, que tudo pode virar um vício, né? O vício nada mais é a compulsividade, é esse descontrole no nosso sistema nervoso. Nós não estamos conseguindo, né, fazer sentido da nossa realidade. Nós estamos funcionando ali numa programação que não é bom para nós. E como eu tô falando, aqui tá alguém que sabe muito bem a respeito disso, sabe? Eu passei um período da minha vida onde que, como se diz, era café da manhã, fumar, depois tomar uma cerveja, né? Alguma coisa assim. E, às vezes, né, como eu acabei de falar, fazer consumo de marihuana e por aí vai, entendeu? E assim, se a gente não observar, várias pessoas aí, que é onde as pessoas não entendem, né?
que procura entender desse mundo é o quê? Que ali vai te levando para coisas mais fortes. Por quê? Porque você está procurando um efeito, está procurando uma solução, está procurando um remédio, mas não na substância correta, não da forma correta. E o remédio perfeito para você é a sua própria respiração. Vou contar para vocês aqui uma parte da lenda que existe lá no Oriente, né? Ali na Índia, né? Com os textos védicos, né? Ali no Bhagavad Gita e tudo mais. Então, assim, é dito que os yogis, né? Antes de chegarem nessa conclusão, né? De formar todo esse estudo da raiz do yoga, da onde que vem, né? O pranayama, eles eles observaram, né, existe uma lenda da soma, né? O que era esse soma? O soma era o que dava a eternidade para aqueles seres. E é dito que eles abusaram dessa substância, que não se sabe dizer exatamente o que era, se era uma planta, se era alguma coisa que, né, que eles comiam, mas existe esse soma e ele acabou, certo? E ele acabando, né, aquele pessoal lá, eles pegaram e foram fazer uma investigação. E a investigação foi o seguinte, eles foram falar, cara, a gente precisa achar, né, como é que se vive mais. E aí eles olharam para a natureza, olharam para os animais. E os animais que respiravam menos viviam mais. E essa relação é observada até hoje, que aqueles que respiram menos vivem mais. Então você olha as baleias, você olha as tartarugas, né, você olha os elefantes. Esses animais eles vivem muito e a maioria deles muito fortes, muito grande no seu porte, certo? Então não só grande em tamanho, mas, né, porque tem essa robustez, né, igual por exemplo a tartaruga, nem não necessariamente ela é grande, mas essas tartarugas mesmo que vivem mais de 200 anos, elas ficam bem grandes. Então, essa relação, e foi daí que nasceu o yoga, e foi daí que nasceu essa respiração consciente, que é a base, mais uma vez, do yoga. Muita gente acha que yoga é um exercício aeróbico, não, existe muito mais, eu quero falar essa prática que eu absolutamente adoro. Então, para vocês entenderem o que eu compartilho com vocês, o que eu chamo para vocês hoje, para vocês viverem, é isso, é esse cuidado, sabe? É você cuidar daquilo que é fundamental na sua vida, entendeu? Fundamental. E às vezes você pode até estar passando necessidade, não sei, do essencial, que é comer, beber, né, em um lugar seguro para descansar. Mas o fundamental você não pode, você não vai viver sem. Então, hoje, faça a inscrição aí, ó. Registre-se para esse evento, essa primeira sessão que vai acontecer em uma semana, né, do dia que eu tô gravando esse vídeo. No dia, se eu não me engano, no dia 27, 28, não, dia 26. 26, é isso. No dia 26, na quinta-feira, né, eu vou estar facilitando duas sessões em horário para os brasileiros que estão na Europa e os brasileiros que estão no Brasil e nos Estados Unidos. Beleza? Então, o link vai estar aí e esse convite para que nós entramos nesse lugar de autocuidado, de autoamor, porque agora eu vou voltar lá na minha história e falar o que isso fez para mim, né? Então, não somente ele me ajudou muito a me cuidar, a deixar esses hábitos, a prestar mais atenção nos meus hábitos alimentares, no meu descanso, certo? E assim, galera, vou compartilhar aqui com vocês. Nesse tempo eu fiquei desempregado. E assim, tem um quê aqui muito interessante que eu já tinha informação que aquele ano seria esse ano. Esse ano que eu ia experimentar esse desemprego, assim. Mas esse desemprego, ele veio de um lugar muito interessante, porque eu realmente cheguei num ponto em que, depois de tudo isso aconteceu, em que eu não queria apenas um emprego. Eu não queria apenas trabalhar, né? Eu queria realmente me alinhar para viver, né, do meu coração. Então, eu, eu, como se diz, eu tive que lidar com essa questão do desemprego, fiquei desempregado. Eu tinha ali uma espécie de um seguro-desemprego, né, uma quantia mínima que eu recebia, que nada mais era o que eu pagava o seguinte, eu pagava o seguro do meu carro, o combustível e a academia, só isso. Só isso. Nem, nem a minha comida, em certo ponto, eu consegui pagar, entendeu? Então eu vivia de realmente da graça, né? Que é um ponto fantástico aqui que eu quero falar pra vocês. Vivi da graça. E a graça ela veio na forma de cuidado da minha família. A minha tia Fátima, minha mãe, me ajudaram muito. Né? Em especial minha tia Fátima, porque foi na casa dela que eu fiz, que eu passei grande parte desse processo. Então, depois eu comecei a ajudar, né? Um pouco, mas bem pouco com relação
a compra e tal, e logo comecei a trabalhar também. Mas passei um período em que eu não estava gerando muita coisa, mas em contrapartida eu estava plantando, né? Foi na fase que eu mais voluntariei na minha vida, graças a Deus, e foi assim revolucionário. Vou gravar um vídeo em especial para falar desse capítulo da minha vida. Mais uma vez ele tá lá no Instagram, confere lá, tá? Nós vamos falar que ele é fundamental também. Uma das formas de se balancear um dos elementos dentro da gente. Então, através da respiração eu pude passar por tudo isso com muito amor, muita gratidão, com muita gratidão por estar ali, por ter aquele cuidado, sabe? Então, assim, indiferente aonde você esteja agora, no momento da sua vida, vamos voltar para esse lugar, sabe? E esse convite, vem para essa sessão, se permita experimentar algo tão revolucionário, mas tão fundamental e simples que está aí dentro. Que, vamos, né, convenhamos, é, é uma coisa que ninguém nos ensinou, né? E por um motivo também, né? Porque é muito libertador. Porque não só eu pude passar por esse processo, por esse período da minha vida, sabe? Miraculosamente, a minha empresa foi fechada, mesmo eu não tendo fundos para liquidá-la, sabe? Ela apareceu uma pessoa, me ofereceu a mão, foi lá, fechou a minha empresa, eu não tive que desembolsar nada. Logo em seguida, eu consegui o trabalho que eu sempre quis, que era um trabalho que me possibilitasse viver, né, e viajar pelo mundo, que inclusive é onde eu estou hoje, né, que me deu essa formação também como instrutor de respiração consciente. Então, assim, eu manifestei todas essas coisas, né, algumas me vieram realmente graciosamente, que eu não tinha nem ideia, mas muitas delas, foi intenção, foi trabalho, foi recondicionando, né, a minha forma de pensar. E nisso, claro, né, eu tive a graça, né, o prazer de ver a vida das pessoas ao meu redor se transformarem também. Então eu comecei a mentorar pessoas nesse processo, mentorei pessoas, né, durante períodos muito desafiadores na vida delas, sabe? E graças a Deus pude compartilhar essa luz e hoje eu tô trazendo ela ainda mais porque eu tô num processo de realmente, de me colocar nessa posição, de ser um guia para você, né? Eu não sou nenhum guru e não tenho essa intenção. A minha intenção é realmente de te mostrar o que é possível, para que você encontre, né? Para que você se encontre consigo mesmo, encontre esse guru que existe aí dentro de você e ative você mesmo, para que você saiba, para que você realmente acorde, desperte para o que a vida está te chamando, para que é aquilo que só você pode viver, sabe? Esse é o meu chamado, que foi isso que eu consegui viver e vivo até hoje, né? Hoje ah, estamos, eu e minha parceira, lançando aí o nosso próprio negócio, né? Um negócio muito alinhado com o que a gente faz, mais uma vez, que essa questão de viagens, transformações pessoais, né? Ela já é uma mentora consolidada aí no espaço, né? Tá ajudando mulheres há mais de 7 anos, estudando conhecimentos milenares realmente, trazendo isso para a prática, e é aí que a gente se encontra, onde eu estou me colocando aí à disposição dessa comunidade, desse movimento, para compartilhar e para guiar algumas das pessoas que se sentem, ah, digamos que chamadas para viver algo mais, para viver uma vida que só você mesmo possa viver, sabe? Então, mais uma vez, confere os links aí, se inscreva para essa chamada, entendeu? Vem para esse encontro que vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Vou compartilhar aí com vocês essa técnica e, claro, vamos dar continuidade, né? E mais uma vez, galera, pra gente finalizar aqui a jornada, né? Sair de lá daquele momento muito turbulento, realmente que eu precisei me reinventar. Fiz a escolha certa, que era realmente sair daquele lugar e criar uma vida diferente, né? Me tornar essa célula saudável, o melhor ser humano que eu poderia me tornar. E as coisas vieram, galera. Vieram pessoas, vieram oportunidades, né? Eu me lancei nessa questão de dar, né? Entendendo aí essa questão de dar e receber. Então, voluntariei muito, é uma coisa que eu super recomendo e vou falar bastante aqui. E, e no final disso tudo, eu comecei a criar e viver a minha melhor vida ao longo desse processo. Lembrando que a única coisa que eu tive que fazer foi escolher a mim mesmo lá atrás. Então, hoje você também pode escolher a si mesmo.
Então escolha a si mesmo. Vem verificar comigo aí nessa sessão, nesse evento, que vai ser maravilhoso. E desde lá, né, desde de fevereiro de 2023, eu fiz umas viagens maravilhosas pela Europa, ajudando, né, voluntariando em alguns dos casos. Conheci a minha parceira, que por sinal muito bem alinhada, uma coisa que a gente vai entender também, tá? Ao invés de irmos buscar alguma pessoa, né, ou algo ali fora, é muito mais interessante, mais, mais lógico, né, e mais eficaz você cuidar de si mesmo, da sua vibração. Mais uma vez, é isso que nós vamos fazer com a respiração, é você manter a sua vibração para que a sua vida ao seu redor comece a refletir tudo isso que está aí dentro. Então nós precisamos cultivar aqui dentro primeiro, né? E, e enfim, né? Conheci a Késia, foi uma história muito interessante, né? Que eu vou falar aqui para vocês bem breve, que foi eu tinha ido já para um centro holístico na Inglaterra, antes de sair da Inglaterra, ali em maio de 2024. E lembro que eu cheguei lá e fiquei 2 dias no centro holístico. E o pessoal como se diz, eu não podia ficar ali, porque eu estava trabalhando, eu, né, atendia pessoas pelo telefone, pelo computador, né, via Zoom. E eles não podiam me receber lá, porque não tinha espaço. Então 2 dias eu tive que voltar para casa, voltei para casa da minha tia, um amigo meu me buscou, voltei para casa. E aí comecei a procurar outro centro holístico, eu já estava decidido que eu já queria, né, começar a viajar e tal, deixando tudo para trás. E fui parar no centro holístico onde a Késia, minha parceira, estava. E ali, ela foi, acho que a terceira pessoa que eu conheci nesse centro holístico. E a gente se conheceu, começou a conversar, né? Rolou ali uma espécie de química, né? A gente começou a trocar ideia e tal, 2 voluntários, ela brasileira, tinha acabado de chegar na Inglaterra para voluntariar e estava seguindo o caminho dela, e eu estava saindo da Inglaterra, né? E eu estava saindo, assim, de um lugar que, poxa, eu nunca mais queria voltar lá, digamos assim, porque tinha tido uma experiência muito desafiadora ali, né? E tava deixando essa questão desse relacionamento que eu tinha lá. E assim, conheci ah, ela, começamos a nos relacionar. É uma história maravilhosa, fantástica, assim, mágica realmente, num lugar muito mágico que foi lá em Glastonbury, na Inglaterra. Ressignifiquei toda a minha visão sobre a Inglaterra. Hoje eu tenho ainda mais amor e paixão por esse lugar, que já me levou para lá 3 vezes na minha vida, certo? E, e saímos de lá juntos, né? Fomos direto para a Itália, né? Da Itália cruzamos toda a Europa juntos e voltamos para o Brasil, que era uma coisa que ela não queria voltar, mas voltamos por propósito. Estamos aqui por propósito, fazendo uma investigação ainda maior nesse âmbito, né? De como ajudar, de como contribuir mais, como usar nossos talentos para que realmente a gente possa ser essa célula saudável, né? Cuidar desse organismo todo, que é a humanidade. E, né, vocês vão conhecer ainda muito mais dos frutos, né, dessa união e com certeza foi algo assim maravilhoso e fantástico que aconteceu na minha vida, que mais uma vez começou com a simples decisão de cuidar de mim, de ser a melhor pessoa que eu poderia ser, né, no nível, em todos os níveis. E eu vou falar bastante disso, que é essa questão holística, né, do cuidado por si mesmo, corpo, mente, alma e espírito. Então, e a respiração foi chave. Então, se inscreva aí, né? Vem comigo, vem para essa sessão que vai ser maravilhosa, vai ser só o começo dessa sua, do que possa ser essa jornada sua de transformação, de autoconhecimento, mas experimentação, porque afinal de contas o conhecimento em si, ele não é poder, ele é poder em potencial. É só quando a gente transforma o conhecimento, colocamos ele em ação, que ele vira sabedoria. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Sabedoria ancestral de várias culturas, e vamos começar aí, do fator mais fundamental. Beleza? Esse vídeo já se estendeu bastante, mais de 34 minutos. Te agradeço por ter ficado até aqui. Assina aí o sininho, assina o canal, compartilha isso com alguém que você queira compartilhar. E vem comigo para você conhecer um pouquinho mais, né, desse mundo, desse potencial que está aí dentro de você, que é a sua própria respiração, que não só pode trazer mais presença, mas também mais cura, mais alinhamento, mais realização. Beleza? Muito amor e luz. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.